Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse aqui que já é o nosso espaço virtual, a nossa casa de construção de conhecimento. Nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo que compõe uma série das resenhas espíritas, onde escolhemos algum tema dentro da doutrina espírita para que possamos discutir, refletir. E você também é o nosso convidado a deixar a sua sugestão de tema, o que você gostaria de ouvir aqui no Resenha Espírita, através do canal Revelare, deixe aí nos seus comentários. Não esqueça de deixar também o seu like, de divulgar esse vídeo, de convidar mais um. Se você já é inscrito do canal, que você possa se tornar membro e assim nos auxiliar a espalhar o bem e a paz na Terra, que é o objetivo principal que faz com que reunamos corações amigos para poder construir o nosso conhecimento. E nessa construção de conhecimento, hoje nós convidamos para refletir conosco os nossos irmãos Beto Ramos e Lauro Rodrigues. Convido vocês para cumprimentar o nosso público. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Dependendo do horário que você assistir esse vídeo, nós esperamos que você promova todas as ações que a minha querida Fernanda pediu. É um prazer e uma honra estar aqui ao lado do Lauro Rodrigues, da Fernanda Borges, para a gente trazer mais uma resenha espírita, que é uma revista semanal, e nós então vamos tratar de temas interessantes. Eu estou sabendo aí que a Fernanda vai falar do capítulo 4, papel da ciência na Gênese. Então, Laurinho, o que você está esperando aí desse encontro nosso de hoje? Todos e todas sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Fernanda. Aliás, né, bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o Beto, boa madrugada, né? Porque com certeza temos ouvintes, temos pessoas de todos os lugares do mundo. Com certeza, Beto, vai ser um estudo muito proveitoso, vai agregar grandes valores para o nosso conhecimento. Então, que possamos aí beber dessa fonte riquíssima, esse manancial, que é a doutrina espírita. Bom, conforme mesmo o Beto já falou, e está aqui no slide, né, o tema de hoje é esse papel da ciência na Gênese. E quando a gente vai lá para esse capítulo 4, nós estamos usando hoje a tradução do Carlos de Brito Embaçaí, né, na terceira reimpressão. E quando a gente vai lá para esse capítulo, que ele parece ali que foi dedicado poucas páginas para sua construção, mas o que está aqui sob análise não é a quantidade, mas a qualidade, né? E a gente verifica ali uma capacidade de síntese enorme do codificador em trazer para nós e reunir temas que são tão complexos de uma forma tão leve, mas que na realidade ele veio construindo ao longo da codificação. Esse capítulo acaba que ele se tornou ali um belo convite da ciência para os religiosos, para que eles percebam o século das luzes, o conhecimento. Então, eu acho ele, assim, de uma riqueza imensa. E aí a gente já tem ali, ao abrir o capítulo, que a história de quase todos os povos antigos, elas se confundem com o de sua religião. E os primeiros livros sacros foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, muito tempo, o único código das leis civis. E aí, o que é interessante, e eu fiquei pensando ao buscar esse material, ao poder estar organizando, que a doutrina espírita, a base dela é o Livro dos Espíritos, onde nós temos ali um compêndio, cujas 4 pilares são desenvolvidos nos demais livros, que é o livro, que é a Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e Inferno, que trata ali da justiça divina. E o interessante é que Kardec, ele traz para o primeiro capítulo, ele abre a doutrina, ele apresenta a doutrina espírita para todos nós, através da criação, o que é Deus, né? A primeira pergunta, o que é Deus? E ele vem trazendo, como essa primeira informação, as questões antes também estudadas na Gênesis, mas ele traz de modo ali discreto, assim, sem ter esse desenvolvimento, e ele deixa para desenvolver essa parte da Gênese lá no último. Ele pula esse primeiro e vai lá para os outros 3 livros, para depois ele voltar e tratar novamente do assunto.
E aí eu fiquei pensando, né, nos motivos e cheguei ali a concluir que ele estava solidificando as informações, ele estava nos fornecendo, ele construiu de um modo muito genial um encadeamento de ideias para que ela não fosse abortada. Muitos filósofos, muitos religiosos, muitas pessoas da ciência tentaram abordar as questões da criação, tentaram abordar as questões da Gênese, e foram considerados ali até como heresia, pagaram com a própria vida, tentar falar que aquilo que foi considerado como a palavra de Deus não era exatamente daquela forma. E nós chegávamos numa época em que já não dava mais para acreditar em certos fatos conforme literalmente estava aplicado. Então, a gente tem na sequência do estudo deste capítulo, a religião era, então, um freio poderoso para governar seus povos. Eles se curvavam voluntariamente sob os poderes invisíveis, em nome dos quais os subjugava. Para dar maior força à religião, era preciso que isso fosse apresentado de uma forma absoluta, infalível e imutável. E nesse aspecto, nós fizemos uma leitura tão pequena da divindade, tão estreita, que chegamos ao absurdo de compará-la a nós. Medimos Deus pela nossa régua, consideramos ele ali como se ele fosse um humano com superpoderes, que era capaz de derrogar suas próprias leis, que era imparcial, que tinha capacidade ali de sentir vingança, de sentir raiva, e aí era preciso mudar isso. E como fazer? Então, Kardec, ele começa a trazer para perto de nós as questões da ciência, logo lá no início do Livro dos Espíritos, nas questões 17 a 20, onde ele traça ali, ele começa a abrir os nossos olhos para a importância da ciência, para que a gente possa evoluir moralmente. Nessas perguntas, nessas questões, das 17 a 20, ela tem esse objetivo de trazer para nós qual que é a importância da ciência para que a gente possa evoluir moralmente. E aí, não só nesse aspecto, mas depois, lá no desenvolvimento do o que é o espiritismo, ele tenta trazer para nós e eliminar as questões do sobrenatural, do miraculoso. Ele traz para nós que tudo há uma explicação, que nem tudo aquilo que a gente acha, que a gente não compreende, que a gente foi considerado como milagre, é porque a gente falta conhecimento. Se a gente buscar outras estruturas, se a gente buscar outras informações, a gente vai ampliar o nosso conhecimento e aquilo ali vai deixar de ser miraculoso, vai deixar de ser sobrenatural. E aí, quando ele chega no Evangelho, segundo o Espiritismo, logo lá na parte da introdução, ele pede para que a gente possa fazer a leitura dos livros sagrados, que a gente possa buscar o conhecimento referente aos costumes judaicos, e ele vem trazendo ali, ele vem tratando de uma forma muito inteligente para poder construir essa base e trazer a ciência para também se associar à religião e nos fornecer mais informações para poder fazer luz naquilo que estava ali, que a gente ainda estava na escuridão. E aí, na sequência, e no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, depois de posicionar o Espiritismo como a nova ciência, Kardec traz para nós uma parte onde ele fala da aliança da ciência com o Espiritismo, e coloca da aliança da religião com a ciência, e coloca essas duas como sendo duas potências, duas alavancas capazes de promover o progresso do qual estamos necessitados. E fala que essas duas potências, tanto a religião quanto a ciência, elas precisam de um traço ali de união, e esse traço de união está no Espiritismo. E aí, na sequência, né, que é muito interessante, quando a gente vai vendo como que Kardec foi construindo essas ideias para poder chegar ali e colocar essa importância do papel da ciência na Gênese, ele trata também, no capítulo 6, e coloca para nós uma mensagem que é o do Espírito da Verdade, e que nos orienta que, além de amar, além de aprender a amar, a gente precisa nos instruir. E nos instruir de quê? Buscar o quê de informação?
se não na ciência, né? Se não aí em todas essas descobertas, em tudo isso aí que vem sendo novo, que vem sendo pesquisado, né? Que a gente precisa, então, tanto utilizar o amor para compreender a ciência, como utilizar a ciência para aprender a amar. E na sequência, que é uma das partes que eu gosto bastante, que me fez aqui ficar pensando como que ele foi genial nessa construção do raciocínio, é o capítulo 19, que ele traz ali para nós as questões da fé. E ele vem explicando o que é essa fé, o que é a fé inabalável, que a gente precisa ali ter uma fé inabalável. Agora, como construir uma fé inabalável em cima de alguns dogmas que não fazia sentido, em cima de algumas informações que não se concluíam, que não se fechava, que algumas informações que eram divergentes. Então, a gente verifica, né, na leitura aí do capítulo 4, que nos tempos primitivos, meios de observação, eles eram muito imperfeitos, e foi fruto de um desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. Então, naquele tempo, não se tinha ainda muito conhecimento, foi preciso contar-se ali uma história, foi-se colocado a fé como questões dogmáticas e não como uma construção de conhecimento. A fé era mais uma fé religiosa, uma fé cega, onde se acreditava sem ser investigativo. E à medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, ele penetrou alguns mistérios da criação e retificou algumas ideias que faziam sobre a origem das coisas. E como que ele fez isso? Foi através disso que ele pôde construir a fé que é inabalável, a fé raciocinada, que é o que o Espiritismo sempre traz para nós, que a fé ela precisa ser raciocinada. E aí tem uma parte aí do Livro dos Espíritos, vou pedir licença para vocês, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou pedir licença para a gente poder estar lendo, ela é pequenininha, que ela fala para nós o seguinte: a fé é preciso uma base. Essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos. Porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vácuo, de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, verifica aí que Kardec tem uma elegância para divergir de temas tão polêmicos, que era como estar aí levantando o dedo em assuntos desse tipo, que já tinha provocado tanta divergência, tantas mortes até, né, muitas guerras santas aconteceram, por conta de alguns que quiseram explicar o que estava ali contido nessas escrituras. E ele traz, então, vai construindo uma base, vai formando um pensamento para que ele possa chegar aí no capítulo 4, né, e falar para nós o seguinte: olha, é preciso considerar a ciência, é preciso considerar ali a questão da astronomia, a questão da arqueologia, a questão da biologia, buscar todas essas ciências, e é a aliança de todas elas que vai promover o conhecimento. É através desse conhecimento que vai explicar a origem das coisas, para explicar a origem das coisas e construir essa fé que é inabalável. Então, ele trouxe ali todo um processo para nos auxiliar a chegar a fazer essa aliança com a ciência, a considerar como é o papel dela fundamental em desvendar, em levantar os véus
que antes foi deixado propositalmente, porque a gente não tinha amadurecimento, não tínhamos condições ainda para perceber. O homem ele tem sido, então, impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a chave lhe foi dada pela ciência. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas, né? A física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz, da eletricidade, a química lhe ensinasse as transformações, as matérias, a formação da crosta do globo, a geologia, e assim ele vai falando, vai elencando a botânica, a zoologia, a paleontologia, a arqueologia, todas elas, em parceria, forma para nós ali, constitui a grandeza da criação divina, e a gente consegue, através delas, poder compreender melhor o que é a Gênese, como que tudo foi formado, sem antes a gente acreditar nas histórias que foi nos contado no início, que são verdadeiras dentro daquilo que eles poderiam oferecer. Eles fizeram conosco como nós fazemos com as nossas crianças, quando a gente precisa apresentar as verdades e aí elas ainda não têm a maturidade para receber tais informações. Então, nós utilizamos uma parte lúdica. E isso foi feito conosco nessa época, foi usado ali algumas alegorias e deixado propositalmente alguns véus para que a gente pudesse ir descobrindo esses véus a partir que a ciência fosse fazendo luz, fosse nos trazendo ali explicações. E não é uma só, não é uma só fonte, né? Não é só a zoologia, não é só a arqueologia, uma aliança, é uma parceria em todos. Todos juntos é que vai fazer essa explicação e não uma sozinha. E aí, para poder encerrar essa parte aqui, ele vem falando todas as ciências, completando-se uma pelas outras, deviam levar seu contingente indispensável para o conhecimento da história no mundo. Em lugar de uma gênese imaginária, teve-se uma gênese positiva e, de alguma forma, experimental. O campo do universo estendeu-se ao infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, conforme as leis eternas e imutáveis, que testemunham bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus. Olha que interessante, né? Testemunha bem melhor nessa grandeza do que a gente imaginá-lo, ele, pela nossa imagem e semelhança, como se ele pudesse errar como nós erramos, né? Como se ele pudesse sentir raiva, né? Então, assim, é de uma grandeza imensa quando você considera essa aliança da ciência, quando você utiliza ela para explicar aquelas coisas que a gente não conseguiu entender. E desde que seja impossível conceber a ciência sem os dados a Gênese, sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer, a bem da verdade, que é a ciência que vem a ser chamada para constituir a verdadeira Gênese a partir das leis da natureza. Então, realmente, é um capítulo muito interessante, que nos traz ali várias informações, que a gente poderia estar aqui falando várias questões, mas eu vou passar a palavra aí para os meus amigos, para eles poderem trazer também a contribuição deles referente a esse capítulo. Como você leu, né, Fernanda, no início dos tempos, ainda os povos primitivos, os homens ainda primitivos, claro que eles não compreenderiam de forma alguma aliar Deus à ciência. Necessitaria de um tempo muito longo, desenvolver a inteligência, o conhecimento, né, a tecnologia vir para nos propiciar desenvolver mais essa capacidade de compreender a ciência. Bom, nesse período de tempo, precisou de algo que pudesse unir os homens, que seja em povos, que sejam em pequenas regiões ou em grandes nações, e esse elemento é a religião. Então, era-se necessária a religião para que os homens começassem a se entender. Muitos podem até dizer, mas em nome da religião se matou muito. Sim, mas em contrapartida uniu povos, uniu ideias, crenças, né? E nesse passar do tempo, nesse desenvolver da inteligência da humanidade, do homem, a ciência veio descortinando, né, como você bem colocou aí, os astros,
na área das pesquisas, das pesquisas históricas do nosso passado, né, do passado da Terra, foi trazendo uma clareza de ideias. E hoje é muito fantástico a gente olhar, e admirável, um país como o Brasil, onde tem uma miscigenação muito grande de religião, de crenças, e convivem todos hoje no mesmo meio, buscando se respeitar, né? Por exemplo, quero usar aqui como comparação, é que mesmo em Uberaba, onde há casas espíritas e de vizinho de muro, igrejas evangélicas, todo mundo se respeitando, todo mundo cultuando a sua fé, né? E de uma forma pacífica. Como foi possível isso? A religião, a crença. Aí o Espiritismo vem, há 160 anos atrás, por cerca de 60 anos atrás, para trazer esse novo lado da ciência, né? Que é a comunicação dos espíritos, nos informando, nos trazendo tantas informações que vai casando, agregando com a ciência nossa, a ciência humana. Então, a inteligência de Deus, como ela é infinita e perfeita, sabe, né, claro, espera, né, eu vou usar o termo paciência por falta de palavras aqui para expressar a Deus, né, o que eu quero dizer. Mas Deus espera, porque Ele sabe que tudo vai se desenvolver ao seu tempo. E graças à religião, chegamos aonde chegamos. Graças às ciências, avançamos nessa questão da fé. Graças ao Espiritismo, desenvolvemos essa religião, né, a religião que é o amor, desenvolvemos a ciência espírita, usando como base, né, também a nossa ciência humana, e isso é fantástico. Usando uma parte aqui do capítulo 4, do papel da ciência na Gênese, né? E é uma fala do Kardec importante de nós nos lembrarmos. Somente as religiões estacionárias podem recear as descobertas da ciência, que são fatais às que se distanciam das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Eu tenho para comigo que quando a gente vai para esse capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, e quando a notícia que a gente tem é que esse capítulo parece que nós tivemos um problema com ele nas outras, né? Ele ali não está presente. Esse capítulo aqui, ele é rico e ele suscitaria vários debates. Quer ver? Eu vou colocar um aqui, que é do item 9. Então ali fala-se da Bíblia e fala da Bíblia na condição de revelação divina. E aí eu lhe apresento vários aspectos. O primeiro deles, que também é discutido. Como a revelação bíblica, como a revelação divina, a Bíblia, ela é produto humano. Mas o que se fala dos homens que então receberam dita revelação? Dizem que eles eram inspirados. Então veja você que isso é uma questão muito subjetiva. Aqui no século XXI, como é que alguém pode querer defender a inspiração de Moisés? Eu não estou dizendo que Moisés não era médium, não. Eu quero dizer o que é que faz com que alguém, agora no século XXI, defenda Moisés como inspirado. Eu te explico como é que se defende. Eles vão dizer, minha fé e minha crença. Você percebe que nós vamos para o campo da subjetividade outra vez. E aí, para você sair do campo da subjetividade, o que o Kardec fala? Fatos positivos, uma experiência, uma gênese experimental, um grande laboratório que é a Terra e que através do estudo, ou seja, produzir ciência. Ciência nada mais é do que tomar conhecimento de alguma coisa. A própria ciência, ela é propriamente uma revelação. Quando você aprendeu a fazer suas primeiras contas, escrever suas primeiras letras, formar suas primeiras frases, ou dizer as primeiras palavras, inclusive ouvir sons e distingui-los. Esse é do passarinho A,
esse é do violão, aquele é outro, é um trovão, e você passou a identificar, tudo isso não passa de ciência, aquisição de conhecimento, notícia que você tem das coisas, porque alguém te disse que aquele barulho que você identificou era trovão, que era o tizil fazendo um barulho, que era o sabiá cantando, que era o barulho das águas, mas alguém te deu essa notícia, te cientificou, noticiou, nada mais é do que conhecimento. Hoje nós temos o conhecimento de que grande parte daquilo que se pretendeu como ciência, como código de leis divinas, como código de leis morais, como código de leis civis, estava equivocado, não pela maldade daqueles seres humanos, de então que somos nós as reencarnações dos mesmos. Não, nada disso. Não tem má fé, era apenas e tão somente produção do conhecimento. O problema é que o conhecimento era de acordo com aquele tanto de informações que haviam obtido. Não se tinha a visão do que estava para fora da Terra. Então, quando falava-se no firmamento, se criou uma ideia de uma abóboda, e aí eu abro um parêntese. Pensando em Kardec, como ele agiria com os terraplanistas do nosso tempo, que, saindo para uma viagem em meio ao oceano, se perde e no final tem que dar a cara para bater e usa bússola. Por quê? Porque se você está numa terra plana, você tem frente, trás, direita e esquerda. Então, fatalmente, você chega nesses pontos. Mas quando você tem uma abóboda, uma esfera, você tem polos. E é por isso que nós temos os da Terra são magnéticos. E é por isso que a bússola que foi inventada pelo ser humano, pela própria ciência, ela te dá mais possibilidade de orientação do que você sair a esmo por conta de uma ideia que nada mais é do que uma fé cega. Você está cego. Então o Kardec combate desta maneira. E ele então traz esse parágrafo. Mas se então alguém dirá, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus se enganou? E se não é, ele deixa de ter autoridade e a religião então desmorona por falta de base? Das duas, uma. Ou a ciência tem razão ou não tem. Se tem, não poderá fazer com que uma opinião contrária seja verdadeira, pois não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. Incontestavelmente Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente, nem inconscientemente, ou não seria Deus. Se os fatos contradizem as palavras que lhe são atribuídas, atribuíram então as palavras contidas na Bíblia como revelação divina, portanto os homens inspirados, esta seria o que se chama de palavra de Deus. Ora, se a ciência provou que a palavra que está escrita lá, ela não é verdadeira, o Kardec está perguntando. Essas palavras que se atribuíram para ele estão contraditórias. Mostra que Deus então se enganou? É preciso concluir, logicamente, que ele, Deus, não as pronunciou. Ou então que elas tiveram uma interpretação errada. Então olha o Kardec, ele não se desfaz, ele não desfaz, melhor dizendo, ele não desfaz das pessoas, dos médiuns que receberam as informações. O que ele disse é que talvez a interpretação estava errada. E ele conclui aqui, ele vai concluir. Se com essas contradições a religião sofre algum prejuízo, a culpa não é da ciência, que não deixa de ser o que é, mas dos seres humanos, por terem estabelecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou de morte, a partir de hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela ciência. Para concluir meu raciocínio, Fernanda, recentemente nós tivemos descobertas de documentos, muita coisa relacionada com a história do Espiritismo, com a figura do codificador e com as obras que foram escritas. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que nós não estamos também fazendo a mesma coisa, trazendo ideias prematuras relacionadas com documentos que foram descobertos e muitos já estão fazendo conceitos? E isso não foi o erro das religiões
de prematuramente tecer ideias e depois querer obrigar as pessoas a seguir aquelas ideias, mesmo quando a ciência chega e diz não, não é bem assim, a história é outra, né? E uma última questão. Fala-se no meio espírita que nós não podemos discutir dentro do espiritismo questão política, questão religiosa, que tem muita coisa que é melhor deixar para lá. Vocês acham que de fato a gente deixa para lá ou a gente produz ciência, toma conhecimento? Devolvo aí tanto para a Fernanda quanto para o Lauro, para que vocês possam fazer aí as colocações de vocês. Com relação ao que você questionou, né, dessas novas descobertas, acho que é muito importante a gente tomar por base o exemplo de Kardec e utilizar da prudência, né, que possamos ser um pouco mais cautelosos, observadores, investigativos. Nós precisamos, sim, descobrir a verdade, porém nós não podemos fazer da verdade fogo destruidor. Então, é preciso se pautar primeiro pela prudência. E com relação aos estudos dos mais variados temas, com base científica, podemos estudar a tudo, devemos estudar a tudo. Tudo isso faz parte, é a aliança, né? É ali a parceria de todas essas ideias que vai nos permitir que possamos evoluir. Então, a gente não pode descartar um tema, a gente precisa, a todos eles, estar discutindo as ideias e não as pessoas. Foi isso que Kardec deixou para nós de ensinamento. E aí eu passo a palavra aí para o Lauro. Olha, eu penso que, sobre a primeira pergunta, Beto, sobre todas essas revelações aí, entre aspas, que estão chegando para nós, da doutrina espírita, do espiritismo, informações que eram ocultas a todos nós, né? E sim, concordo que devemos ter sempre o pé atrás, mas não ficar com o pé atrás. Devemos movê-lo lentamente. De que forma? Essa analogia? Devemos aprofundar nos estudos mediante essas informações que nos estão sendo trazidas. Para que cada um de nós, ou no grupo, tenhamos com condições de assimilar isso da forma como é possível para cada um de nós. Vamos lembrar que nós somos espíritos e que cada um de nós estamos numa etapa evolutiva de desenvolvimento intelectual e moral. Então, não podemos simplesmente chegar e despejar tudo isso de uma vez, sem antes um aprofundamento, uma análise crítica, racional, para que isso vá se tornando habitual, vai se tornando normal dentro do movimento, dentro da doutrina espírita e dentro do movimento espírita, principalmente no Brasil. Em relação à sua segunda, que são até duas perguntas dentro, né, de uma mesma ótica, estudar, falar sobre política, falar sobre assuntos que está fora da alçada do espiritismo. Devemos? Eu vou pegar quando Kardec vai dizer em algumas ocasiões o seguinte: dentro de uma casa espírita, dentro de onde vai se preparar para uma reunião, um desenvolvimento mediúnico, não é interessante tocar nesses assuntos, porque esses assuntos, eles nos trazem uma inquietação. Dentro de uma casa espírita, momentos que precedem a um trabalho, a um desenvolvimento mediúnico, né? Qualquer assunto, qualquer tema que vá trazer divergências de ideia e inquietação, não é legal. Agora, veja bem, somos homens social. Precisamos ter uma vida fora das casas espíritas e precisamos emitir o nosso pensamento, as nossas ideias, as nossas contrariedades, reivindicar aquilo que é de direito de cada um de nós, porque é dessa forma que a gente muda a mentalidade. Não é simplesmente cruzando braços e aceitando que tudo isso é normal e que nós somos resignados e que nós somos humildes. Isso é uma fé cega. Precisamos, sim, nos impor, exigir os nossos direitos, mas veja bem, quando eu falo exigir nossos direitos, eu estou pensando num todo. O direito coletivo, não é pessoal, porque pessoal, aí eu passo a querer ter privilégios.
E diante disso tudo, o que vai nos fazer atuar nesse campo, fora de uma casa espírita? O estudo da doutrina espírita. Aí vamos pegar o que a Fernanda falou agora há pouco do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos. Desenvolve em si o sentimento, espíritas, de querer bem ao outro. Mesmo que aquele outro pense diferente de você. Instruí-vos. Aí nós vamos agora pegar Kardec. Nós vamos discutir, mas não vamos nos degladiar. Nós não vamos nos trucidar. Então, amar, né? Buscar compreender o outro, instruir, para que essa compreensão ela seja racional. Né? Então, nós estamos vivendo momentos um tanto quanto confusos na humanidade e no Brasil, né? Mas não devemos ficar de braços cruzados simplesmente porque somos espíritas. Temos, sim, que lutar pelos nossos direitos, mas sempre fora da casa espírita. Eu estou trazendo essa ideia, pegando o que Kardec traz, usando uma lógica e a minha opinião pessoal, é claro, né? E tudo isso é ciência. É ciência. Há pouco tempo, nós fazíamos guerra por causa de política. Hoje, pequenos grupos brigando por política. Daqui a pouco, nós vamos ter belos debates ligados à política. E daqui a pouco, faremos uma verdadeira política justa. Isso é ciência. Maravilha, né? Esse tema realmente dá para a gente aí fazer várias reflexões, né? Debater vários outros assuntos. É muito importante a gente estar falando referente a esse papel da ciência em todos os seus aspectos e aqui no caso da Gênese, né? Eu gostaria de estar encerrando com uma pequena leitura do item 17 desse capítulo, que fala para nós o seguinte: até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, é inteiramente experimental. Com a ajuda da faculdade mediúnica, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem possui um novo instrumento de observação. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. A mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o corporal, diferenciar no homem vivo o ser inteligente e o material, e de vê-lo agindo separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente, em suas migrações e em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Era isso que faltava aos antigos comentadores da Gênese para compreendê-la e retificarem em seus erros. Então, é preciso a gente estar aí estudando a doutrina espírita em todos os seus aspectos, em todas as suas obras, porque todas elas se interligam, para que a gente possa também nós construirmos os nossos conhecimentos, né? Apropriar desse conhecimento. Eu queria dizer a você, Laurinha, a você, Fernanda, que foi muito bom estar mais uma vez com vocês. Eu cresço sempre com esses encontros. Um beijo no coração de cada um e de quem passar por aqui pelo canal e assistir esses vídeos. Então fiquem na paz de Deus e que a gente se encontra no próximo vídeo. Passo para você, Laurinha. Gratidão a vocês por esse encontro e que outros tantos virão, né, que possam vir, para que a gente possa agregar valores aí e contribuir, né, para que outros também busquem desenvolver essas ideias de uma forma clara, racional, em paz, né? Então, que os bons espíritos nos fortaleçam nesse propósito de estudos e de mudanças, é claro, né? Muita gratidão a todos. Muito obrigado por vocês, por estarmos juntos aqui, por estarmos tentando compreender um pouco melhor a respeito da doutrina espírita. Foi um prazer imenso estarmos juntos aqui neste momento. Agradeço ao canal, agradeço ao Lauro, ao Beto e a todos vocês que tiveram aí a paciência e a generosidade de estar nos ouvindo. Um forte abraço e até mais.